Muito obrigada, tá? Bom dia, pessoal. Como sempre, como já era de esperar, probleminhas. Dessa vez não fui eu, né? Bem, bom dia, Priscila, Andresa, Vivian, Isabela, Fernanda, Luana, Luísa, tá? Bom ver vocês. E vamos lá. Bom dia, professora. Bom dia, queridas. Tudo bem com todos, né? Graças a Deus. Tudo em paz, todo mundo com saúde. Vejam só, hoje nós vamos falar um pouco sobre a percepção tátil. Eu vou logo lembrar para vocês, esta aula já não vai cair na prova, tá, pessoal? Mas, de qualquer forma, para falar de percepção tátil, na verdade, se a gente não entrar um pouco em questões que são trabalhadas até por outras abordagens, a gente talvez não dê a importância necessária para o assunto, tá? Então, eu peguei um artigo que está em Estudos e Pesquisas em Psicologia, né, que vai falar sobre a importância das experiências táteis na organização psíquica. É um artigo, deixa eu ver, da Rebeca Nonato Machado e da Mona Vinograde, psicóloga, bom dia, e a outra é psicanalista da PUC do Rio. Eu achei interessante falar sobre isso, porque a gente precisa ter essa visão da importância do contato para o bebê, né? Vocês mais tarde vão... vocês ainda não têm aula, né, com a professora Madalena. A professora Madalena, ela trabalha com crianças, salvo engano, em UTI ou ambulatório, eu não sei bem o nome do local lá. Na Santa Casa, mas eu sei que é com crianças. Então, eu peguei esse artigo porque eu acho que é interessante a gente trazer isso. E tem a ver com o assunto da nossa aula. Então, elas vão dizer assim, eu vou pegar aqui, depois eu passo para vocês esse material, tá bom? No resumo, ela diz o seguinte, que quando se trata de entender a organização do aparelho psíquico, o simbólico ele é usualmente enfatizado como primeiro elemento organizador, né? Ou seja, qual a importância desse simbólico? Não só lá, quando nós somos crianças, como também durante a nossa vida, né? Eu entendo assim, que quando a gente fala, né, em comportamento respondente, quando a gente fala de emoções, a gente também está se remetendo a esse assunto. Porque como é que uma situação que a gente escuta, que às vezes a conversa não é nem conosco, né? Mas a gente escuta que ocorreu com uma outra pessoa, às vezes 2 pessoas, 3 pessoas conversando ao nosso lado. Lá, mas a conversa não era conosco. Como é que aquilo que nós escutamos nos remete a uma situação que acaba tendo uma relação conosco e que suscita, né, em nós emoções que, para pessoas que estão ao nosso redor, nem sempre, se a gente relatar, elas vão entender. Então, o que é que ela diz? Que o simbólico é importante, né, como primeiro elemento organizador. Mas ela continua dizendo que verifica-se igualmente a importância das primeiras experiências táteis, tanto para o desenvolvimento físico, quanto para a organização do aparelho psíquico do sujeito. Tá? Então, ela vai citar Didier Anzier e o Montagu como referência básica, quando ela diz que nós pretendemos demonstrar ser o contato corporal na relação mãe-bebê a primeira forma de comunicação do ser humano. Complementa dizendo que esta comunicação primária gerará marcas
que serão levadas ao longo da vida. Então, vejam a importância desse contato mãe-bebê para o desenvolvimento do indivíduo, durante toda a vida dele, né, para a organização do aparelho psíquico. Né? Aí a gente pensa assim, será só a mãe? Claro, a mãe porque ela amamenta, né? Mas claro que outra pessoa pode fazer, né? Dar conta disso aí, desde que tenha essa mesma relação de afeto, um contato que seja, né, realmente afetivo com essa criança. Então, esse Ashley, ele é um antropólogo e humanista inglês. Ele investigou os efeitos humanizantes do toque. Lá na década de 40, vejam só, ele é antropólogo estudando uma questão relacionada ao indivíduo, né, ao desenvolvimento humano, e que, para ver como essas pessoas tinham uma visão bem mais ampla, né, de desenvolvimento, de relações, da questão do social, a importância disso tudo, como é que ele conseguiu lá em 1940, quando a psicologia, minha gente, ainda estava muito pequena, né, em contribuições. Ele vai dizer que as funções da pele, segundo os estudos dele, estavam sendo um foco bastante fértil de pesquisas. Ele diz que a pele é o primeiro sistema sensorial a tornar-se funcional em todas as espécies, humanos, animais e aves, em todas as espécies. Né? Ou seja, o próprio passarinho, a mãe, né, pássaro, quando ela traz o alimento, que ela coloca o alimento no bico do recém-nascido, né, do filhote pássaro recém-nascido, ela toca com o alimento na boca da ave. Justamente, a Alexia está lembrando que a mãe pássaro, ela está ali dentro do ninho, ela só sai para buscar alimento e ela fica todo o tempo em contato, né? A gente já até falou um pouco sobre a contribuição do Winnicott, que eu vou falar daqui a pouco. Então, ele diz que, segundo a lei embriológica geral, quanto mais cedo se desenvolve uma função fisiológica, mais fundamental provavelmente ela será. Ou seja, é importante que desde cedo a gente dê atenção para essa questão do afeto, né? Quando a gente toca, porque o nosso toque, o toque das nossas mãos, ele vai ser fundamental para o desenvolvimento daquele indivíduo. Então, outro médico vienense, em 1981, já influenciado pelos conceitos de psicanálise e da psicologia, já considerava a pele humana como uma roupagem contínua e flexível que nos envolve por completo. Ele diz que, ao mesmo tempo que a pele nos protege, né, ela também é um dos nossos primeiros meios de comunicação. Por ser um dos órgãos mais sensíveis, capaz de receber estímulos e responder a eles. A pele possui uma área extensa com um número enorme de receptores cutâneos, cuja função é captar estímulos como calor, frio, toque, pressão e dor. Ou seja, como o corpo é totalmente coberto pela pele, consequentemente entramos em contato com o meio externo através dela. A pele, então, ela é uma das principais mediadores entre o ser e o mundo. Né? E se nós formos procurar, a gente vê de vez em quando, né, em fotos, filmes, o contato de pessoas que encostam o pé no pé do companheiro, né, ou do seu amor, do seu amante, do seu amado, enfim, né, o pegar na mão, né? Às vezes, o próprio olhar, ele chega a tocar na pele da pessoa, que a pessoa sente, ou arrepia, né? Enfim, essa semana até, foi no domingo, aconteceu um negócio interessante. Eu não vou entrar no início da história, mas uma pessoa chegou em casa,
nós éramos o quê? 4, 2, 6, 2, 8, 9, 11, nós éramos 12 pessoas na minha casa, e uma dessas pessoas chegou, sentou, estávamos todos reunidos, e ela disse assim, eu senti um arrepio. Quando ela disse isso, já havia acontecido uma situação anterior comigo, e eu olhei para minha filha e para o meu filho, porque eu comentei com eles, né? E ela disse, eu estou sentindo um arrepio. Aí ela mostrou, realmente a pele dela estava arrepiada. Uma outra pessoa que me conhece muito, que estava em casa, ela olhou para mim e só de olhar, eu entendi o que ela quis dizer e ela entendeu o que ela quis dizer. Naquele momento, aquilo ali até me deu um conforto, porque o que havia acontecido antes, que eu não vou relatar para vocês aqui, provocou assim admiração. Bom, a situação qual foi? É que eu estava no local e eu vi uma pessoa. E eu chamei pelo meu genro, fulano, Dan. Aí ele respondeu de longe, diga, dona Eline. Ele disse, onde tu estás? Ele estava longe daquele lugar. Então, a coincidência, e ela vem e relata exatamente esse arrepio na pele. Eu, na hora, não senti arrepio. Até porque essas coisas, elas, para mim, já são comuns. Eu acho que isso faz parte. Existe sempre alguma coisa além desse físico, né? Que algumas pessoas têm a capacidade de perceber algumas outras coisas. Mas se alguém acredita ou não, eu respeito, né? Enfim. Mas eu digo sempre, eu acho que no mundo, na vida, a gente tem sempre que estar preparada para tudo que pode acontecer, porque nós, então, da psicologia, todo dia nos deparamos com coisa que a gente diz assim, olha, eu nunca vi isso antes, eu acho que eu não vou ver coisa igual e daqui a pouco outra coisa supera. Bem, então a pele é uma das principais mediadoras entre o ser e o mundo. E nessa situação eu acho que fica bem claro, eu não sei se alguma de vocês já viveu isso. Ele diz, continua dizendo, que na espécie humana, ele não, ela, né, a autora, elas, as primeiras percepções do bebê sobre a realidade externa se dão através da pele, cujas estimulações cutâneas devem ser tranquilizadoras, reconfortantes e saudáveis, para que o bebê possa ter uma continuidade saudável no seu desenvolvimento, sem nenhuma interrupção da sua continuidade da existência. Ou seja, o ser humano é o único ser vivo que depende exclusivamente do outro para sobreviver. Nós não vamos sobreviver se nós não tivermos quem cuide de nós, quem nos alimente, quem nos dê o cuidado necessário, de higiene, de limpeza, de calor, de afeto, né, de aconchego, enfim. Então, esse órgão... Então, por ser um dos órgãos... Não. Este órgão sensorial primário, que é a pele, é um sistema de proteção da individualidade. Ou seja, por mais que que o contato seja importante de quem cuida com o bebê, mas ele é um sistema de proteção da individualidade, ou seja, esse ser, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser atendido, ele precisa ser cuidado, porque aquele indivíduo, naquele momento, precisa, para o desenvolvimento saudável, disso tudo, que só é contemplado pela pessoa que está fora dele e que cuida dele, tá? Então, um veículo de troca um veículo primário de troca com o meio, e que, por nos fornecer essa forma individual, porque, na verdade, nós estamos praticamente também agindo na formatação dessa individualidade. A nossa importância é enorme, é fundamental, tá? Então, por isso, possui uma função importante na estrutura psíquica do sujeito. Agora, vejam só, se nós trouxermos para o dia de hoje, vocês estão vendo essa novela que está repetindo? Essa Império? Aquela personagem
que é casada com o filho lá do comendador. Que moça tão frágil, né? Psiquicamente, né? De estrutura tão fragilizada. Ela não suporta ouvir o choro do bebê. O pai da criança também está passando por uma pobreza que não fazia parte da vida deles, que sempre, né? Pelo menos é o que traz a novela, foram criados, né? Numa família abastada. Ela tem 2 babás e ele até ainda disse para ela um dia que ela se queixou. Ela disse que ela não aguentava mais, que ela precisava de ajuda. Ele disse, mas você já tem as babás, porque ela teve gêmeos. E a criança chora, e as crianças choram, os bebês choram muito, né, nos capítulos que aparecem desses personagens. Ou seja, o que é que falta está fazendo, né? Até porque, vejam só, os olhares das babás, o olhar que elas trocam, os olhares que elas trocam, elas também estão agoniadas ali, parece que não sabem mais o que fazer. Então, cadê o afeto, né, nesse momento? Parece que ontem a situação melhorou um pouco, eu não consegui ver ontem, eu não vejo toda noite, e ontem foi a missa, né, à noite, pelos 70 anos, do professor Reinaldo Pai. E eu fui à missa, lá no Colégio Dom Bosco. Foi uma missa linda, por sinal. E aí eu já vi quando ela, que tem uma desconfiança de que ele tivesse um caso com a Isis, né, que é o amor do comendador, quando ele parece que ele consegue, né, se entender, eles conseguem se entender, ela fica mais tranquila. Mas até então é uma mãe que ela não faz, ela não tem essa função de proteção. A gente não vê ela com esses bebês no colo. E os bebês... Exatamente, né? Então, eu digo assim, estava procurando, quando eu vi esse artigo, eu disse, olha, a gente vê hoje, a gente pode pensar nos dias de hoje, como é que ficam essas crianças, meu Deus, a gente passa ali, principalmente na José Malcher, com a Quintino, tem uma mãe venezuelana que fica com as crianças, meu Deus, sentados ali o dia inteiro. A mãe senta, elas vêm com aquele plásticozinho, um copinho pedindo dinheiro, ela tem um pacotinho na mão, come alguma coisa, dá para a criança. Meu Deus do céu, onde é que fica? Que mundo vai ser esse? Que já está um horror e que estão sendo, né, eu digo, produzidas, né, pessoas. Será que vão dar conta? Que mundo é esse? Não será isso que a gente está vendo, o efeito dessa falta de afeto, dessa falta de respeito, né, com um ser tão vulnerável como é o bebê? Enfim. Então, ela vai dizer, continuando, que de fato a pele participa na construção da nossa organização e integração psíquica, favorecendo uma relação dialética com o mundo, né? Ou seja, essa dialética é necessária porque, como eu falei para vocês, nós somos os únicos seres que dependemos do outro para sobreviver. E as relações também hoje, essas relações interpessoais, elas estão muito fragilizadas, né? Nem sempre as famílias que se tem hoje sabem ensinar para os seus filhos que isso é necessário, que eu preciso saber, né, me desempenhar bem, né, nos diversos contextos que eu vou viver. Agora mesmo, uma pessoa de manhã me mandou uma música linda agora e eu estava lá fazendo algumas coisas, que eu chego muito cedo, e eu coloco para tocar. E só estávamos eu, a Leila, a coordenadora da enfermagem, o professor Fábio estava e saiu, e a música me faz muito bem, né? E essa pessoa que manda essas músicas, ela já sabe o que eu gosto. E esse, na verdade, era até um clássico, era até só violino, mas muito linda, por sinal. E eu até me admirei, eu disse assim, já estás acordado? Né? Aí ele disse, já dormi cedo. Eu até brinquei. Aí ele disse assim, muito cansado, né? Trabalho e aula muito cansado. Aí eu disse, eu também, muito cansada. E com muito cuidado para não perder a paciência e a linha. Que, na verdade, às vezes, quando a gente está muito submetida a estresse, a muita coisa,
a gente perde a paciência e às vezes perde a linha, porque a gente vê isso acontecer das pessoas conosco, né? Um dia desses houve uma situação que eu não sei se eu toquei para vocês, muito desagradável, e aí eu acho que a pessoa notou, porque disse para mim assim, calma, professora, não se estresse. Eu disse, não adianta pedir calma, eu já estou estressada. Mas eu fiquei calma, mas mesmo estressada. Aí quando foi na outra vez que a pessoa veio, foi muito engraçado. Eu já tratando muito bem, mas com muita cerimônia, porque eu já tinha visto anteriormente o que havia acontecido, e eu tive a impressão que a pessoa querendo melhorar o que tinha havido, olha para mim bem assim na minha frente e disse, professora, eu não havia notado que a senhora tem uns olhos lindos. Eu vou dizer uma coisa, com toda a linha, com toda a intenção de me manter calma, eu não disse nem obrigada, eu continuei olhando para o computador, fazendo o que eu tinha que fazer ali para atendê-lo. Então, na verdade, isso tem muito a ver com a nossa estrutura psíquica, até onde a gente consegue suportar. E essa construção vem lá de trás. Eu digo sempre para os meus alunos, não é o diploma que faz a pessoa ela já vem sendo construída desde lá os primeiros momentos de vida, para chegar a ser uma pessoa, né, adulta ou até mais velha, porque até o idoso hoje, ele precisa, né, vir receber tudo isso para que ele consiga ser uma pessoa saudável. Como eu digo para vocês, tem um controle emocional que a gente precisa, até porque bem aqui vai falar alguma coisa, mas eu não sei se eu vou chegar nesse ponto, de falar sobre o ego. Eu já ouvi de uma professora minha, psicanalista, ela dizer que ela achava difícil, ela já tem bastante idade, e ela até mais ou menos se parece com o que ela comenta, ela diz que ela não gostava de atender pessoas de idade, porque ela acha que a pessoa de idade já tem o ego frouxo. Ou seja, o que ela quis dizer com isso, do ego frouxo? De qualquer forma, em qualquer das nossas fases da vida, nós precisamos de controle emocional. Claro que esse ego, ele precisa se adaptar, né? Nós não formatamos o nosso ego só lá no início. Lá tem a base, tem uma estrutura que já ficou. Mas essa formatação, ou essa modelagem, ela vem acontecendo no decorrer da vida. E com a vida, vocês veem, nós estamos cheios de leis hoje, que coisas que não eram consideradas assédio, hoje estão sendo consideradas. Por exemplo, em sala de aula, essa mesma professora nossa, ela é uma psicanalista, nós tínhamos 3 colegas, eram 2 rapazes e uma moça, eles sentavam sempre muito juntos. E ela gerava e abraçava do lado direito e fazia a mesma coisa com do lado esquerdo. E um dia a professora perguntou assim, fulana, afinal de contas, qual é o teu caso? É o fulano ou o ciclano? Então, se permitia isso, né? Essas brincadeiras durante a aula. Hoje a gente tem receio. Porque a gente não sabe, dependendo do ego da pessoa, se for mais rígido, vai considerar aquilo como uma ofensa. Já aconteceu comigo em sala de aula. Uma aluna que havia sido transferida da UNAMA e tinha uma disciplina que iam para o laboratório. Não existe mais, a gente não tem mais o laboratório por conta de problemas mesmo legais, questões que ocorreram. Depois, se vocês quiserem, eu falo disso. E a gente, na verdade, todas as universidades, praticamente todas, acabaram com o laboratório de ratos, né? Que era usado em PPB-1. E aí, os alunos muito preocupados, como ia ser com os ratos, e um dia na sala de aula, a gente conversando sobre isso, era a disciplina, eu disse, conversem com a fulana, que ela, na IES que ela veio, ela já deu essa disciplina. Converse com ela, que ela vai contar para vocês, ela já está aprovada nessa disciplina, escutem a opinião dela, vejam como foi que ela trabalhou isso. Ela se ofendeu comigo, ela disse que eu falei de coisas da vida dela. Ficou muito ofendida, foi grosseira comigo por causa disso, ou seja, por quê? Que pessoa de ego tão rígido é essa que não vem se adaptando?
Ou seja, ela estava sempre num canto e a gente sempre com aquela preocupação de integrá-la aos demais, porque quando ela já chegou, salvo engano, num quarto semestre, essa disciplina de terceiro. Enfim, então hoje a gente está vivendo esses momentos, é essa vida de hoje. O que não era passou a ser. Eu não vou dizer que não existiam exageros, existiam sim. Até porque na brincadeira, às vezes, muita coisa vai sendo dita que não deve ser dita. E isso tem a ver, na verdade, com toda essa questão simbólica. Bem, então aí continuando. Ele vai falar um pouco, né, sobre essa questão do prazer e do desprazer que o Freud fala muito quando ele fala, né, até impulsão. Né? Então, ele vai dizer que as forças pulsionais, né, tudo isso que interfere no nosso psiquismo, são anteriores às funções biológicas e nelas atuam, apesar de não se originarem delas. Ou seja, é nessa interação da pessoa ou do bebê com o meio que isso vai sendo construído. Ele não faz parte desse ser quando nasce, tá? Então, para exemplificar isso, ele vai dizer elas dizem que farão um paralelo entre os dois comportamentos típicos do bebê. O primeiro é o da nutrição, né? Que é considerada a nutrição um comportamento instintivo, já que todo indivíduo deve alimentar-se para sobreviver. Para nós, né, da análise do comportamento, nós entendemos isso como um comportamento respondente. Né? Nós já trazemos essas funções, algumas questões nós já trazemos. A função de sucção, por exemplo, a nossa retina ela já se contrai, se nós estivermos num lugar um pouco escuro e acender de repente uma luz, experimentem acordar de manhã, ainda está um pouco escuro, ou o quarto escuro, e liguem o celular. Essa luz do celular incomoda a nossa retina, contrai, nós não conseguimos enxergar. Inclusive, esses comportamentos respondentes, eles até servem de base lá quando o bebê nasce, para o pediatra ou anestesista, se estiver acompanhando o parto, né, da mãe daquela criança, ele verificar se esse bebê está nascendo saudável. Ele vai investigar o reflexo patelar, o reflexo de sucção, o reflexo de preensão. Quando ele coloca os dedos, o bebê se segura, que chega ao ponto, o bebê se segura tanto nos dedos do médico, que ele levanta e vai e ele está lá agarrado e ele não solta. Então, o não soltar é um sinal que o bebê está saudável, essa pressão que ele faz. Então, aqui, eles vão falar como o comportamento pode ser considerado um comportamento instintivo, mas a gente fazendo a tradução para análise do comportamento, a gente separa em comportamento respondente, tá, pessoal? E o segundo seria o de sucção, que elas chamam aqui de chuchar, que é a repetição rítmica de um contato de sucção com a boca, né? Com a boca, e que estaria para além da função de nutrição. Olha a importância da sucção, pois nele haveria uma excitação prazerosa dos lábios e da língua, provocando uma satisfação de outra ordem. É tão importante essa função de sucção, vocês aí já devem ter visto bebês, algumas têm bebês já, tem crianças grandes, que vocês vão ver às vezes o bebê dormindo, ele fica fazendo aquele movimento da boca como se ele estivesse sugando o peito da mãe, como se ele estivesse se alimentando. Dormindo, ele sonha e faz o mesmo movimentozinho, né? Às vezes o bebê sorri dormindo, dá um sorriso dormindo, nem é ainda sorriso, porque ele é muito novinho. Dantes, eles colocavam o primeiro sorriso social por volta dos 3 meses. Hoje, minha gente, dentro da barriga da mãe, o bebê já é muito estimulado. Imagine, lá atrás, não sei nem que ano foi, quando a Leila Diniz foi a primeira pessoa, ela morreu depois dessa atriz, num desastre de avião, ela foi a primeira pessoa a botar um biquíni grávida, com a barriga dela toda grávida. Né? Ou seja, não tinha roupa ali protegendo. A gente tinha a impressão que a roupa
seria uma segunda pele. Inclusive, tem um tipo de blusa que chama segunda pele, né? Que a pessoa pode utilizar, que aquilo ali realmente protege, pode botar por baixo, se tiver um clima mais frio, pode botar por baixo da roupa para ela proteger. Então, quando ela colocou a barriga de fora, foi comentadíssimo no Brasil, no exterior, jornal, revista, era Leila Diniz, né? Então, esse bebê que hoje a barriga, dentro da barriga da mãe, essa barriga é tão mostrada, ele está sofrendo a influência desse trânsito intenso, de buzina, de calor, de tudo. Ou seja, até onde a gente fica pensando que esse bebê, quando nascer, vai ser um bebê tranquilo, quando ele já é tão estimulado lá de dentro, né? Tanto é que, se vocês forem ver, as coisas hoje, parece que elas estão acontecendo mais cedo. Eu não sei se vocês estão ouvindo, o negócio aqui está piscando horrores. Tá? Bem, então voltando. Então, ele diz que a partir disso que a gente está, né, colocando aqui, é possível afirmar que as primeiras percepções táteis do bebê, aí a gente volta para o nosso tema, né, percepção tátil, derivam do investimento sobre ele mesmo. Mas aí ele vai dizer, quer venha dos outros ou quer seja autoerótico. Ou seja, tanto pode ser do meio externo, de um grito, de um susto, de uma buzina, de um carinho, de um passar, a mãe passar as mãos na barriga de forma carinhosa, ou de uma música tranquila, como também vai também da forma que o bebê vai perceber aquela pressão, vai da forma como for essa percepção tátil para o bebê, se é agradável, se é desagradável, tá? Então, aí vai evoluir posteriormente em direção ao mundo, ou seja, tudo que é feito, tudo que é possibilitado a partir do tato, do contato para o bebê, ele vai ter uma importância mais tarde, tá? Na relação dele com o objeto externo. É super importante que todo mundo tenha, seria, né, bom que todo mundo tivesse a impressão de como deve ser, né, vivida uma gravidez. Eu tive um exemplo quando a gente ainda estava estudando, né, foi uma pessoa muito próxima de lá do nosso curso, que depois que nós fomos saber, ela diariamente chegava para a aula, nossa aula era à tarde, chorando. E muitas vezes eu saía, não sei se vocês conhecem a UNAMA, são 4 andares aquele bloco D. Ainda nessa época era na frente, nós não tínhamos bloco F, as nossas aulas eram na parte antiga. E ela diariamente chegava e me abraçava. Eu saía da sala de aula, me sentava no último degrau da escada e ela deitava a cabeça no meu colo e chorava muito. Chorava. Mas ela chorava compulsivamente. Ela estava grávida. Ela enjoava horrores. Ela vomitou os 9 meses da gravidez. E aí, depois de muito tempo, ela foi me falar que o marido não queria que ela engravidasse. E tanto o marido como a sogra queriam que ela tirasse, que ela fizesse aborto. E que ela não queria fazer aborto. Mas só depois que nós fomos descobrir que ela já tinha feito aborto, né? E eu não sei se vocês sabem, não é só para a religião católica, é importante que a gente saiba a religião de que nós atendemos, né? Pelo menos se informe um pouco, porque o espírita tem uma visão, o católico pode ter uma visão semelhante, o judeu, eu não sei qual é a visão sobre o tema, mas o que eu posso dizer para vocês é que depois ela me falou que eles eram espíritas, mas que mesmo assim a sogra e o marido
fizeram e ela, me parece que foram 2 abortos que ela fez antes dessa gravidez. E ela, nessa gravidez, ela não queria mais fazer. E ela levou a gravidez até o fim. Resultado, esta criança nasceu com problema. Eles, na verdade, não queriam enxergar o problema e só foi assim, no primeiro dia, primeira semana de aula, no colégio eles foram chamados. E esse menino realmente, eles conseguiram, ele fez direito, ele conseguiu se formar, mas ele sempre teve assim, um atraso bem visível no desenvolvimento, diferente da irmã. Aí depois ela teve uma menina. Então, quando ela foi chamada pela escola, eu lembro bem, uma noite eu saí de supervisão, a gente saía da nossa supervisão de estágio lá na UNAMA, tinha dias que a gente saía 10 para 11 da noite. Nós éramos primeiro 5 alunas, depois entraram 2 formadas, mas que no tempo que formaram a clínica não era obrigatória. E aí elas voltaram para fazer o estágio em clínica. Só que elas não levavam a sério. O que aconteceu? O nosso estágio de clínica, que ia de 6 às 10 da noite, ficou de 5 horas da tarde para começar. Então, nós íamos 5 da tarde. Tinha uma delas que trabalhava, só podia chegar às 7 da noite. E por conta delas duas, o negócio andava e até quase 11 horas. E um dia eu saí da supervisão e encontrei com ela lá fora. A mesma história. Ela chorando muito, mas ela chorava compulsivamente. Isso já depois do neném nascer. E aí tiveram que aceitar. Gente, era visível assim a admiração pela outra filha. E por ele, como era uma relação assim tão, sabe, com pena, com tão pouco afeto. Então aí a gente já vê a importância do que a gente está falando. É possível enxergar, pessoal. Quando a gente vê um caso clínico, a gente pode enxergar. Até tem uma pessoa que ela está atendendo agora, uma criança que tem um diagnóstico de autismo, e é impressionante o avanço desse menino. E ele diz para mim assim, ele foi meu aluno, ele diz assim, Eline, você dizia que a gente pode enxergar, e enxerga, pessoal. A melhora, a gente consegue enxergar, assim como quando a gente atende, quando a pessoa para e não consegue melhorar, a gente também enxerga. E na análise do comportamento, uma das coisas que eu acho fantásticas é que sempre que a pessoa lá estiver com problema, o problema não é dela, o problema é nosso. Então, nós precisamos refazer a nossa forma com aquela pessoa. Isso a gente pode transpor para a sala de aula. Talvez para alguns, o fato de uma aula que eu falo, que eu vou lá, que eu volto, que eu dou exemplo, que eu volto para o conteúdo, talvez para algumas pessoas fique difícil. E para outras, não. Entendeu? Por isso que a gente pensa sempre em estar dando exemplo. Então, ele vai dizer, em outras palavras, que o afeto corresponde à variação corporal e psíquica que será apreendida pela consciência no movimento reflexivo. Ele inclui o que acontece ao indivíduo e o modo como ele percebe e entende o que lhe acontece. Então, ela vai dizer que podemos pensá-lo como uma forma final da pulsão, tá? Tendo em vista que envolve a percepção da descarga de energia que é alvo da pulsão. A partir dessa descarga sentida como prazer ou desprazer, né, dependendo da forma como esse afeto é dirigido àquele bebê, ocorre uma percepção sensorial que será registrada em traços minêmicos, ou seja, se aquilo foi prazeroso ou se foi desprazeroso, já vai ficar registrado na memória do bebê. É por isso que eu digo, a questão da aprendizagem por associação, ela já começa a ocorrer ali.
E aí, quando uma colega assim diz alguma coisa, ou alguém fala alguma coisa, mas que aquela coisa que foi dita tem a ver com uma situação desprazerosa que a gente viveu, se a gente lembra daquela situação, minha gente, os respondentes vêm. Vem a ansiedade que ocorreu lá naquele momento, sabe? Vem uma ponta de tristeza, às vezes fica por algum tempo, e dependendo da nossa situação atual, aquilo a gente pode deixar de lado, mas isso pode acontecer, tanto faz esse bebê tenha 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50, 60, 70 anos essa pessoa tenha. Porque a nossa memória ela é fantástica, né? Então, mesmo uma pessoa idosa que já esteja demenciando, é preciso que a gente esteja muito ligada nessas questões né, do afeto, do que provoca prazer, no que provoca desprazer. Porque, veja só, a gente, né, eu me coloco nessa situação, né, eu já vivi uma situação, né, desse adoecimento com meu marido. É difícil porque a gente está olhando a vida de uma pessoa que foi saudável, no meu caso, foi um homem extremamente bondoso, trabalhador, bom pai, um marido que era uma delícia viver com ele, e de repente eu vejo ele perdendo. Ele não perdeu a memória completamente, mas ele foi perdendo a capacidade, porque ele teve um tipo de demência que ele perdeu a atividade motora. Então ele foi aos poucos. Ele teve uma AVC e aí paralisou metade do corpo dele. E é engraçado porque ele era uma pessoa muito ativa, muito ativa. Eu moro com ele ainda e foi assim. E é muito difícil ver uma pessoa que era tão ativa, que saía para trabalhar, que fazia tudo. E que está ainda com a memória preservada, né? Ele ainda lembra como era. Justamente. A Alexia está falando que o avô dela, né, ela traz o exemplo do que eu comentei, que ele fez um AVC e uma parte do corpo, um lado do corpo, ele ficou paralisado. Mas a memória ficou preservada. Na verdade, nesses casos de isquemia, de AVC ou de infarto, pode provocar, e às vezes provoca até mesmo uma perda de memória que pode ser transitória. Mas o pior disso tudo é que a pessoa está com a memória preservada, né? Ou seja, pelo menos um lado, algumas estruturas da memória. E ele sofre se sentindo naquela situação. Uma pessoa que foi trabalhadora, muito ativa, é muito difícil. E é difícil para quem cuida também. Por isso que hoje, o cuidador, ele precisa ser, né, acompanhado. Ele precisa, vocês vão ter na Psi5, se eu tiver com vida, saúde, boa de memória, ainda na ESAMAS, provavelmente a gente vai se encontrar em desenvolvimento 3, né? Que é a idade adulta e velhice. Mas é importante que a gente entenda, nós não vamos escolher, vocês não vão escolher lugar para ficar, para trabalhar. Às vezes a coisa acontece. O que é a oportunidade acontece e vocês dizem assim, puxa, mas não foi bem isso que eu planejei. Mas eu vou encarar, é um desafio. E de repente vocês vão precisar dizer, olha, professora Geise ou professora Eline, o que é que a senhora me orienta para eu ler, porque eu vou trabalhar em tal lugar? Isso é muito comum na nossa prática profissional, tá? Justamente, é por isso que o curso tem que ser dessa forma. Não adianta eu ficar dizendo para vocês só o que é a percepção tátil se não avançar com isso. Tá? Então é importante isso, porque vai ser a vida toda. Aí onde era que eu estava? Então, portanto, a concepção do afeto é ao mesmo tempo uma expressão biológica e psicológica. Porque este conceito tem um aspecto qualitativo e senso perceptivo justamente por corresponder à percepção da descarga de energia, que pode ser o prazer ou o desprazer. Então, a percepção que nós temos do mundo que nos cerca nem sempre é de prazer, pessoal. Nós, muitas das vezes, ontem, eu estava muito cansada ontem. Mas o que eu fiz? Eu cheguei em casa,
tomei meu banho, lavei meu cabelo, estava morrendo de calor. Eu digo, não, quando der 6 horas, eu vou me levantar, vou jantar, aliás, foi 15 para as 6, jantei, comi uma sobremesa, ainda tinha bolo do aniversário da minha filha, bolo de chocolate divino, pessoal. Foi a primeira vez que eu comprei esse bolo, um bolo do Marcos Berman, delicioso, divino. E aí, o cabelo lavado, estava muito bem. Fui, quando deu 20 para as 7, eu saí de casa, fui aqui na Benjamin, perto daqui, eu moro aqui perto também, e fui para lá. E foi uma missa linda, ou seja, então a gente precisa também ter, se nós temos uma estrutura psíquica, né, que foi bem cuidada, bem construída, nós vamos conseguir nos adaptar a essas situações. Mas se nós temos uma estrutura psíquica que já veio complicada, né? Uma relação difícil com as pessoas da família, eu digo sempre, mãe, a gente não é santa, não. Nem todo mundo é aquela mãe perfeita que, né, que o cristianismo trouxe para nós, a imagem, né, sei lá, querendo ser Nossa Senhora, não é. Tem mães terríveis, tem mães que não querem que seus filhos cresçam, tem pai e mãe hoje que tem muito medo de deixar seus filhos fora. Por quê? Porque os riscos são enormes. Vocês não têm ideia do que eu atendo pelo NAP, do que aparece no NAP, né? Ou seja, uma pessoa depois de conhecer tanto tempo, ela foi ver que não conhecia aquela pessoa. Ela vai saber que aquela pessoa era traficante e ela não sabia. Até o dia que, por qualquer motivo, tiveram uma briga, ele quis esganá-la. Ela só não morreu porque ela morava num quarto, era de madeira, por conta das condições que ela teve que se submeter por não se dar com a mãe, e no que ela gritou, os vizinhos arrombaram a porta e entraram e salvaram ela. Ou seja, né, a gente sabe que hoje os riscos são enormes. Toda vez que eu saio daqui, principalmente à tarde, já depois de meio-dia que o movimento diminui, eu olho para um lado e olho para o outro. Tem uma criatura que vira e mexe, aparece por aí, que um dia desse eu corri para me meter no carro e ele quase chega, eu ainda com a porta aberta. E a gente já sabe o que ele faz aí nessas esquinas. Bem, então, ela vai trazer, comentar um pouquinho aqui de um artigo do Freud, O Ego e o Id, que ele destaca serem as representações derivadas das percepções, e mesmo essas representações tenham sido recalcadas, podem se tornar conscientes novamente, assim como todos os resíduos memorizados. Quer dizer, mesmo que a gente utilize como um mecanismo de defesa, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não vou falar, não vou lembrar, isso não é meu, mas pode acontecer ainda uma representação simbólica derivada de tudo isso que foi recalcado. Então, a partir dessa afirmativa, podemos pensar que a importância do toque para a organização psíquica justifica-se também na medida em que as lembranças de afetos iniciais podem retornar à consciência. Ou seja, mesmo o bebê que ainda está na construção de toda essa questão psíquica, psicológica, as estruturas, né, neurológicas, tudo isso pode estar lá e retornar de forma consciente mais tarde. Alguma coisa, um grito da mãe, pode fazer com que aquele registro que estava lá recalcado, ele se torne presente de repente, né? Então, nós não podemos brincar com isso. Por isso que nós da psicologia, se nós temos como é que eu vou dizer uma palavra mais bonita, meu Deus. Se nós temos essas questões mal resolvidas, a gente precisa cuidar, porque a gente corre o risco de, num atendimento, quando isso vem do outro para nós, sabe, reavivar coisas que nós achávamos que já estavam resolvidas. A gente precisa resolver nossas questões antes. Eu não estou dizendo nem de atuar na clínica, eu já falo mesmo atuar no hospital, atuar com uma criança, seja
no atendimento de uma criança com síndrome de Down, com autismo, porque nós vamos lidar com a família. Principalmente quando é criança, a gente vai lidar com a família. Então, dito isso, eu vou falar, ainda vai dar tempo, de uma proposta do Anzier, já em 88. Ele diz que parte do psiquismo é adquirida a partir da interação com o meio, respeitando a especificidade dos fenômenos psíquicos em paralelo com a realidade orgânica. Tá? Ou seja, essa realidade vivida, essa realidade orgânica tem a ver com essa questão dos fenômenos psíquicos. Então, nós devemos lembrar que os traços mnemênicos são formados a partir da percepção das estimulações de prazer ou desprazer. Foi o que eu já falei. O afeto corresponde a essa percepção. E a partir da lembrança da descarga afetiva, se compõe a representação. Portanto, o meio influencia a construção psíquica, já que pode produzir estimulações de prazer ou desprazer. Então, o meio, o ambiente, não é uma questão só da análise do comportamento. Quando nós falamos em família, nós estamos falando do meio. Nós já estamos falando do ambiente que aquela criança vive, faz parte. Né? Então, toda a função psíquica para o Anzier, né, ele diz isso baseado em Freud, se desenvolve com o apoio de uma função corporal, cujo funcionamento se transpõe para o plano mental. Então, tudo que ocorre com o nosso corpo, ele vai sendo transferido para a nossa função mental. Então, as diversas funções da pele, ele vai falar que existem várias funções para a pele, servem de suporte para o eu-pele ser o envelope psíquico. Este envelope seria uma forma de demarcação entre o mundo interior e o mundo exterior, cuja ordem estaria apoiada no envelope corporal, ou seja, o nosso corpo, ele demarca o que é nosso e o que não é nosso, o que é de fora, mas que pode ter uma representação mental para nós. Então, o ego é, antes de tudo, um ego corporal, sendo assim uma projeção da superfície, ou seja, da pele. O ego também se constitui a partir das sensações corporais e representa a superfície do aparelho psíquico. Eu queria ler o caso clínico para vocês, não sei se vai dar tempo para hoje, mas eu acho que eu vou pular para o caso clínico. Eu já falei para vocês que o Winnicott fala disso mesmo de uma outra forma, mais suave, eu até acho. Quando ele fala que é necessária a função de holding para o bebê, que é tanto dado para a mãe como para quem cuida do bebê, como para o pai do bebê, a avó do bebê, a babá do bebê, desde que tenha esse aconchego, esse afeto nessa relação. Então, ele diz que esse envelope corporal inicialmente é representado pela mãe do bebê, na medida em que ela exerce o ciclo maternante. Esse círculo maternante é caracterizado pelos cuidados que envolvem o bebê. Então, através dele, cria-se um envelope externo, repleto de mensagens direcionadas à superfície corporal, ou seja, a mãe, no momento que ela desenvolve esses cuidados com o bebê, ela já está direcionando mensagens a esse ser, ao corpo desse pequenino ser. E que essas mensagens, esse envelope, esse corpo deve ser flexível bastante para deixar um espaço para o envelope interno. Ou seja, essa mãe não pode representar, tipo assim, constituir completamente esse bebê, não. Ele precisa também que dentro desse envelope, eu diria até de uma forma até não tão legal, dessa carcaça que é o nosso corpo, ele não pode ser uma carcaça, porque ele precisa introjetar o que é do meio, mas ele precisa também garantir o que é dele, o que é pessoal, o que é particular. Então, é o que ele diz, que fazendo isso, a mãe permite em seu bebê que ele construa um espaço próprio. Isso aí se constitui de uma das maiores dificuldades que a gente vê hoje para certas mães. Né?
você vê uma mãe ou aquele pai que eu falei na semana passada, que ele quer que a filha use o que ele acha que a filha deve usar. Que mãe terrível, né? Ela está dizendo, uma pessoa com 20 anos começou a namorar, mas quem decidia tudo era a mãe dele. Pior que tem, existe isso. Não vou dizer que é fácil, pessoal, a gente sentir que os nossos filhos estão voando sozinhos. Não é fácil. Agora, vai depender muito da criação que nós tivemos. Se nós aprendemos que esse mundo só tem risco, só tem perigo, que esse mundo é horroroso, pode propiciar o pior para os nossos filhos, nós vamos só pensar nesse pior. Não, o que nós temos que fazer, eu acho, que é conversar sobre o que está lá fora, mostrar o que está lá fora. Dantes diziam assim, lá em casa desliga a televisão na hora da novela. Eu não. Eu fui uma mãe muito nova, mas a novela eu aproveitava, eu nunca fui de ficar sentada muito tempo na frente de novela, não. Mas quando eu ouvia um comentário, porque hoje a novela, a gente senta, tem lugares que a família inteirinha vê novela. Aí eu já ia ver a novela, que era para saber o que é que eles podiam estar vendo. E conversem sobre aquilo, mostrem a realidade daquilo. Porque a realidade não é só a nossa, não. A realidade ela é do mundo, né? Tá bom? Então vamos lá. Eu não vou entrar nas funções do eu-pele. Função de manutenção do psiquismo, função de continente, né? Função de estrutura virtual, função de individualização, função de intersensorialidade, enfim. Aí ele vai trazer o caso do João. Tomara que dê tempo de eu falar no caso do João. Será que vai dar, pessoal? Olha outra função da pele, função de recarga libidinal. Vejam só. Eu acho que é por isso, eu nem tinha observado isso aqui. Eu acho que é por isso que em momentos que a gente está extremamente cansada, por exemplo, quando acabam as provas, né? Esse processo de início, de período de prova e de período de prova, ele é um período para vocês que vocês ficam, geralmente, por mais que sejam estudiosos, mas numa prova o que é que acontece? A gente nunca sabe o que fez. Se bem que hoje com a prova objetiva, eu acho que dá para saber o que fez. Mas quando a prova era, né, de resposta subjetiva, sempre ficava a impressão que estava faltando alguma coisa. Vocês concordam nisso? Porque a prova objetiva ela é ou não é. Né? E com a questão do WhatsApp, minha gente, o que consulta um com os outros, o que tu respondeste, o que, né? Mas vocês não concordam que a prova de resposta subjetiva, de eu escrever sobre aquilo, ela deixava a gente com essa impressão de que não tinha respondido tudo? O que é que tu achas, Alex? Justamente. Justamente. Alexia está dizendo aqui, eu não sei, eu ouvi um barulhinho por aqui, eu não sei se alguém quer falar. Quem é que quer falar? Depois eu falo, professora. Termine esse raciocínio. Alexia está dizendo que a prova subjetiva, ela acha que não dá possibilidades do aluno desenvolver, mostrar o que ele aprendeu, né? Até estudando. Porque a aprendizagem não é só na hora da aula, é até estudando isso fora, em caso isso pode ocorrer. Eu acho também, eu concordo com a Alexia, é muito legal quando a gente estudou e consegue desenvolver aquele assunto. O que você acha, Luana? Eu ia falar também dessa questão de, por exemplo, tipo assim, era um assunto que, na verdade, eu estava comentando ontem com o pessoal aqui da faculdade, com os colegas, que, tipo assim, quando a gente voltar, a gente muito provavelmente não vai saber fazer prova subjetiva. Porque a gente pegou provas objetivas, todas as avaliações durante o semestre inteiro.
É o quarto semestre, inclusive. Só prova Pois é. objetiva. Então, tipo assim, conta que a gente tem 2 avaliações por cada semestre. Eu não sou muito boa de conta aqui de cabeça. Exatamente. 8 Mas provas é, de cada disciplina. sim. E aí a gente fica tipo, tá, né, amigo? Como é que eu vou fazer uma prova subjetiva? Isso sem pensar, não para todos, né? Mas o que foi que eu vi essa semana no requerimento que deram entrada? Escreveram despensa DES, PEN, C cedilha A. Isso sem levar em consideração que o português, para alguns, já é sofrível, né? Nós tivemos uma aluna aqui que um dia a professora falou, inclusive ela falou até alto na sala, e deu a entender que essa aluna escrevia muito mal. Esta moça foi assim, uma das maiores surpresas que nós tivemos no curso de psicologia. Aí ela falou para mim, ela disse, olha, professora, eu venho de um lugar muito pobre, muito, muito, muito pobre. E eu um dia pensei que eu não queria aquilo para mim. Ela disse, olha, eu tenho certeza que a minha mãe não gosta de mim. A minha mãe é uma mãe muito amarga. Eu tenho muito carinho pela minha avó, mas eu não ia sair dali. E um dia eu resolvi sair daquele lugar. Ela morava no Nordeste. E um dia eu saí daquele lugar. Então, o que eu aprendi lá é assim, eu fui aprendendo com muito esforço, né? Ela disse, a única pessoa que era ponderada na minha família era o meu pai. Um homem tranquilo, pensava antes de falar, mas ela não tinha posses nenhuma, ela não tinha possibilidades também. E ela acabou vindo embora. Vindo embora, começou a trabalhar. Ela dizia assim, eu não pego o ônibus que é para poder sobrar dinheiro para eu me alimentar. Então, ela fazia a pé o percurso de onde ela morava para o trabalho dela. E assim ela foi melhorando. E aí ela conheceu um rapaz que, por sinal, é uma pessoa dessas assim, eu digo mesmo, iluminadas, né? Ele não é daqui, mas foi assim, uma pessoa que realmente colocou nas mãos dela muita responsabilidade, ou seja, é como se ele tivesse dito, você é capaz. Vocês têm ideia que esta moça, trabalhando, só ela, depois eles casaram, ela pagou o curso dela do início ao fim. Ela, quando se formou, ela disse, eu não devo nada, estou pagando o meu curso. Ela se formou, aí no lugar que ela estava, ela achava que não estava bom, não era o que ela queria. Aí ela fez um processo seletivo e foi para outro lugar. Não, sim, quando a professora falou essa questão de que ela não escrevia bem, ela disse para mim, o que é que eu faço? Eu disse, olha, tu vais procurar para ti um dicionário, não precisa ser essas coisas de coleção, não. Um dicionário atualizado, uma coisa prática. E toda vez que tu tiveres que escrever um trabalho, tu vais lá naquela palavra, se tu já usaste, só lembra daquela palavra, porque ela tinha um repertório de escrita, de linguagem até muito pobre, tá? Então, você vai lá naquela palavra e o dicionário vai lhe mostrar sinônimos. Então, você já não vai repetir aquela palavra todo o tempo. E olha, ela foi muito habilidosa. Ela disse, olha, eu já estou com o dicionário e tem me ajudado um bocado. Com isso, ela deu um salto de qualidade. Ela começou a escrever bem, né? Ela fala bem, embora ela tenha os hábitos de linguagem do lugar dela. Não, não incentiva. Ela não tinha nenhum incentivo. Aí é que eu digo, veja só, a gente fala tanto em percepção, mas de onde vem isso? Como ela percebeu que aquilo ali ela não ia ter futuro? Né? Eu só sei que ela está formada e ela então, ela ficou nesse outro lugar. Depois ela disse para mim assim um dia desse, eu não vou ficar aqui, porque eu me sinto capaz, eu vou no conselho me cadastrar para atender online, estava no auge da pandemia. Mas, gente, esta moça está atendendo online de uma forma fantástica. Eu sempre tenho contato, ela me pergunta as coisas, às vezes ela pede opinião,
ela trabalha numa outra linha, humanista, né? Mas ela diz assim, não, dizem que a comportamental não é humana, mas eu lhe acho tão humana que eu gosto de ouvir. Então, um dia desses, ela disse assim para mim, ela disse, eu estou atendendo uma adolescente e ela não fala, e eu não sei mais o que fazer. Eu acho que eu vou dizer para a mãe dela que eu não vou continuar atendendo. E a mãe é desse tipo, de mãe castradora. Repara a roupa que a filha usa, só quer que ela use roupa romântica, ela não gosta de roupa romântica. Aí, quando ela começou a falar isso para mim, isso tem 2 semanas. Aí, eu escutei, depois eu disse para ela, disse, olha, quando eu comecei a atender, um dia minha orientadora de estágio na educação especial, a minha supervisora de estágio, depois ela me mandava, quando eu me formei, ela me mandava cliente. Um dia eu disse para ela, Eliane, essa criança não precisa estar num consultório, quem precisa é a mãe e o pai dessa criança. Aí ela disse para mim, não, Eli, atenda, porque você está dando suporte para essa criança e quem sabe até salvando o futuro adolescente. E eu fiquei com a criança. Aí eu disse para ela assim, eu disse, tu estás pensando em não atender mais? Ela disse, eu estou. Eu disse, não faça isso. Procure se colocar no lugar dela. Que cor ela gosta de usar? Ela só gosta de andar de preto. E ela não gosta, ela adora a cor. Ela só gosta de andar de preto. Eu disse, coloque roupa preta. Espere ela falar. Ainda não chegou na hora dela. Todos nós temos um tempo, a coisa não acontece assim, vapt-vupt, né? Vocês veem trabalho em grupo, um é afobado, o outro não é, o outro demora 15 dias pensando, o outro demora um dia pensando. Isso é humano. Aí ela disse, você acha? Eu disse, eu acho. Não dê. E tem uma outra coisa, tem que procurar saber, na comportamental a gente chama de levantamento de reforçadores, mas eu disse para ela, traduzindo, você tem que saber o que ela gosta. Se ela gosta de ler ou de filme, que tipo de filme? O que é que ela gosta de conversar? Minha gente, vocês não têm ideia. A minha surpresa foi sábado. Ela disse, deixa eu lhe contar. A minha cliente falou. Adorou a roupa que eu estava, adorou a minha roupa, disse, ai, essa tua roupa, eu adoro roupa assim. Ela disse, Eline era outra pessoa. Eu disse, milagres acontecem. Não, minha gente, isso não está no livro. Isso não está no livro. Entendeu? Nós não temos receita de bolo. Tem que dar, sabe o que eu digo? É a questão do perceber e assim levar a sério o que nós percebemos e experimentar. É por isso que as humanistas falam na questão da experiência. É por isso que nós, na análise do comportamento, falamos na questão da aprendizagem, do que nós aprendemos na vida com as nossas experiências. Cada abordagem se refere a isso, né, com uma linguagem, mas que pode ser traduzida para as outras abordagens. O que eu li aqui para vocês hoje tem a ver com isso. Com essa história lá para trás, desde que nós nascemos, né? Então, é o que eu digo, aí sim, ela se colocou de uma forma empática. Ela não se colocou na posição daquela profissional que vai de salto alto, né? Arrumadinha. Não, ela estava arrumada, mas ela estava mais próxima da cliente. Então, às vezes, a gente precisa se aproximar um pouco, a gente precisa brincar. Tem momentos que a gente precisa rir. Nós não estamos ali só para controle. A comportamental fala em controle, mas ela fala em contra-controle também. Não adianta papai e mamãe querer controlar, porque eles não vão conseguir tudo. Entendeu? Não vão conseguir tudo. Tá? Então, vejam só. Essa função de superfície, de sustentação, é importante que a gente tenha, né? Às vezes a pessoa chega e dá uma
e a gente tem que se segurar naquele momento. Foi o que eu falei para vocês agora. Eu estava, ontem principalmente, tipo assim, linha, paciência, e tem que manter a linha, porque tem pessoa. Então, não é na primeira, vocês atendem 3 vezes, 4 vezes uma pessoa e vão dizer, não, essa eu não quero mais. Tá? A gente tem que trazer. Na comportamental a gente diz, o que é que falta eu fazer? O que é que eu não estou fazendo? No que é que eu estou errando? Eu vejo assim que o nosso papel enquanto professor, principalmente, né, num curso de psicologia, a gente tem que, claro, falar dessa realidade, mas tem que falar também na necessidade de nós termos competência emocional, psíquica, cognitiva, né, ligada à inteligência, para nos adaptarmos a isso que está aí fora. Agora, Luana, eu acho que isso que você comentou é uma coisa interessante. E foi muito interessante eu escutar isso, sabe? Porque eu ainda não havia pensado nessa situação colocada dessa forma. Veja só, a gente pensa que já viveu, que tem, né, capacidade para tudo, e a gente não tem. É porque, professora, desculpe se tiver um barulho de fundo, é porque eu tô sem fone, que eu não tô conseguindo ficar com fone esses dias. A minha questão de pensar nesse sentido foi tipo assim, cara, a gente tá fazendo só prova objetiva, é só a prova objetiva, é só uma resposta certeira. E muitas vezes a gente não está argumentando sobre isso, a não ser na aula, quando a gente pouco fala. E eu fico tipo, meu Deus do céu, gente, quem não está conseguindo assistir aula, quem não está conseguindo acompanhar nada, vai se ferrar quando a gente voltar para o presencial. Desculpe o termo, mas vai se ferrar. Não, e fica muito pobre, eu acho. Um dia, quando a gente voltar, um dia que eu tiver aí um tempinho, eu tenho provas, vejam só, minha gente. Olha, eu fui ver no dia 11 de setembro, eu lembrei que eu estava no início do ano que eu iniciei o meu mestrado. 2001, eu terminei em 2003. No dia 11 de setembro, eu cheguei na minha casa, eu vinha da UFPA, e o meu marido disse assim, estava preocupado com você no trânsito. Eu disse, não, está tudo bem, por quê? Ele disse, vocês não viram o que está acontecendo nos Estados Unidos? Acreditem, eu estava na Federal, todo mundo estava no seu computador ligado em artigo, em trabalho de aluno, ninguém viu nada. Eu cheguei na minha casa por volta de quase 2 horas da tarde e ninguém sabia de nada. Então, é assim, na verdade, a gente precisa e vai precisar desenvolver sobre algum tema. Eu acho que eu já falei para vocês, foi em julho do ano passado, eu estava em Salinas, e chegou uma solicitação da coordenadora de enfermagem. Ela me encaminhou um laudo que uma aluna havia apresentado, e ela queria que eu desse um parecer sobre aquilo. Eu lá em Salinas, com a minha cabecinha, só pensava no vento de Salinas. Só que eu tinha atendido esta aluna no NAP, e eu sabia da história anterior. Aí ela mandou, né, a foto do documento, que ela, uma avaliação psicológica que ela fez fora, e mandou. E o primeiro ponto que me chamou a atenção é que não havia dado nenhum da entrevista. Então, é impossível você elaborar um laudo sem você ter a entrevista para parear esses dados dos testes com a entrevista. A entrevista é fundamental, é o primeiro passo, né? Até porque alguns pontos têm que ser até esclarecidos, às vezes, com a pessoa. Bom, depois eu conheci a história anterior. A história anterior é mais, não vou falar tudo, mas mais ou menos, é que ela foi fazer um estágio no local e ela realmente foi perseguida por uma pessoa que trabalhava nesse local. E que não tinha nada a ver
com o que ela estava fazendo lá. Inclusive, a pessoa trabalhava num outro andar, mas parece, sei lá o que foi que houve. Ou foi por tabela, qualquer coisa. E ela começou a manifestar um medo. Esse medo se transformou em pânico. E ela, cada vez, para ir para esse lugar, a mãe já acompanhava, só que a mãe não podia entrar. E ela chorava na porta que não queria entrar. E aí eu escutei, e na altura eu fiz um parecer, informei a professora que havia encaminhado. Qual era a questão? É que ela tinha que fazer o estágio, senão ela não terminava o curso. Aí ela vai e faz essa avaliação fora e essa avaliação cheia. Então, eu fui, né, colocando tudo que eu havia percebido naquele documento, e no final eu coloquei assim, que era necessário eu informar que a fulana de tal que eu já havia atendido no NAP, que no momento ela relatou isso, e eu sabia, porque quando a gente atende, pessoal, a gente não esquece mais a história. A gente não esquece a história daquela pessoa, né? Aí trouxe tudo o que ocorreu, tipo assim, colocando até palavras dela quando eu escutei, e eu disse que eu considerava importante destacar aquilo, porque a instituição tem responsabilidade, né, sobre o aluno. Tanto é que vocês só saem daqui sobre a saúde do aluno, vocês só saem para qualquer atividade externa com seguro. Vocês têm que portar o seguro. O professor que marca atividade externa, ele tem que estar com a pólice de seguro de todos aqueles alunos. O que acontecer lá fora, se for atividade acadêmica, o seguro que a Examas paga para os alunos é que se responsabiliza. Entendeu? Aí de lá, eu fiz isso tudinho e mandei por e-mail para Belém. Bom, eu não fui informada da decisão tomada, tá? Mas é assim, eu fui buscar o conhecimento que eu tinha sobre essa questão, até porque, né, enquanto profissional, a gente tem que ter conhecimento dessas portarias, dessas determinações do Conselho Federal de Psicologia, entendeu? Então, o escrever sobre um assunto é importante. Luana tem razão. Eu não sei o que vai acontecer, até porque eu acho que, às vezes, quando tem turmas, nós já tivemos, inclusive, professores que é quase que uma... todo semestre, esse semestre ainda não houve, mas todo semestre é uma questão com história de slide do professor. Eu já disse, eu mando meu slide tranquilamente, porque eu falo milhões de vezes mais do que está no slide, né? Então, só o slide talvez vai suprir a prova objetiva, mas para conhecimento eu acho que é preciso que a gente se estenda, que a gente converse, que a gente fale, né? Ou seja, se eu fosse pegar só o conteúdo de percepção tátil, ia ficar muito pobre. Eu vou voltar para ele lá, mas é um trecho muito pequeno, tá? Mas o que perpassa essa percepção tátil está muito além do que simplesmente essa questão biológica. Tem a importância psíquica, né? Desse toque, dessa coisa do afeto, do aconchego. Uma das coisas que mais a gente escutou, uma das coisas que eu mais senti nessa pandemia, minha gente, foi não poder abraçar. Aqui, quando ficava as aulas, que parava, a gente acabava a aula, por exemplo, 11 horas da manhã, vinha, ainda estava aquela fila de aluno lanchando, eu encontrando, oi, professora, dava um abraço, oi, fulana, nunca mais te vi, onde tu anda? E a gente perdeu isso, né? Hoje, na minha casa, inclusive no domingo, as pessoas que chegaram de máscara, mas foi possível a gente abraçar, estava com saudade de ti. Depois, como é um lugar grande, todo mundo sentou e ficou espalhado, a gente tirou as máscaras, ventilado, lugar aberto, né? Mas essa coisa do afeto, do aconchego, do contato, isso não é importante só quando a gente está lá pequenino, não.
Justamente. Né? A criança sentiu muito, a criança na escola sentiu muito. E vejam só a preocupação da mãe de falar para sua criança que não pode abraçar o coleguinha. Onde já se viu? Tem crianças na escola que sentam na mesma cadeira porque querem estar juntinhos. Né? Tem criança na escola que fica até atrapalhando a aula, mas vai lá com cada colega, ver bate-papo, enfim. Não é? Isso é muito bom, isso é muito bom. O afeto, minha gente, o afeto significa saúde mental. Sem ele, nós não temos saúde mental. Para a gente, para o adulto, qualquer idade, né? Qualquer idade. Eu digo mesmo, hoje a gente está, por exemplo, essa Psi-10 de hoje é uma turma fantástica. A nossa Psi-10 é uma das turmas que eu tive mais aproximação depois que eu voltei para a coordenação, porque foi quando a gente conseguiu, né, fazer o projeto de triagem, que era uma das coisas que desde o início eu dizia, eu não entendo como o aluno só vai fazer entrevista no 9º semestre. Não se admite um negócio desse. Ele vai aprender com o outro, ele pode errar, ele vai errar com o outro. Se bem que o erro faz parte, a gente pode corrigir alguns erros, né? Mas eu achava isso um absurdo. E eu não conseguia, até que se fez esse projeto de triagem. 3 alunos apresentaram, o Gerciele, inclusive, um que fez aquela palestra no dia do psicólogo, o Gerciele. Aquele menino é fantástico. Vocês veem o Gerciele magrinho, pequenininho, vocês não têm ideia da capacidade dele. O Gerciele propôs, junto com a Débora, ela mora no Marajó, em Soure, salvo engano, com a Daniela, o Psiquides, que é para o atendimento de criança. Então, foi um dos períodos que a clínica de psicologia esteve no auge. Com a pandemia, parou. Eu não tenho coragem de botar a criança lá para atender 6 crianças numa sala, vai pelo menos mais 6 mães, ou pai ou avó, e leva mais alguma criança e fica aquele troço cheio. É um risco que eu corro e que, né, a gente pode ser responsabilizada depois. Mas havia essa questão dessa importância desse cuidado desde cedo, desse treino para esse cuidado. Eu não vou entrar no caso hoje, foi até bom ficar para a próxima aula. Então, eu espero que vocês tenham entendido a proposta de hoje. Tá? Ficar só na parte teórica simples não dá. É preciso que a gente aprenda, entenda a importância disso aí. E tanto faz ser, toda vez que eu olho para a Andresa, estou aqui vendo a foto da Andresa, eu lembro da professora Renata Lobato. De vez em quando eu olho, a impressão que eu tenho que eu estou vendo a professora Renata. A professora Renata costuma ser nossa preceptora lá na unidade básica da Providência. Esse ano ela não está conosco, porque nós não temos o 7º semestre. Ela também não esteve conosco no passado, porque fechou tudo, né? E ela também pegou Covid. Mas lá o trabalho dela é com idosos. Ela tem um programa de idosos. Então é assim. A gente volta com o caso clínico e a finalização da percepção tátil. Pessoal, eu já vou. Já falei muito com vocês hoje. Vocês entenderam que a gente... Tá? Eu consegui entender, professora. O toque é vida. O contato é vida. Sim. Né? O contato é afeto. E o afeto é tudo, né? Professora, uma questão minha, não tendo a ver com a aula. O Achados e Perdidos no Examais fica onde? Aqui na secretaria.
Pode Tá. perguntar aqui, o que foi que você perdeu? O pendrive? Não, eu perdi meu estojo e eu só me toquei agora de manhã. Eu tava aí na Examais ontem, meu estojo muito provavelmente na bagunça de caderno, mochila, não sei o que, ele deve ter caído da minha mochila, eu não percebi. Na E sala de ele muito aula? provavelmente caiu aí na sala. É aqui na secretaria. Quando eu entrar, espero lembrar, eu pergunto para a Leila se entregaram, porque tudo que fica nas salas de aula, os Tá. funcionários entregam. Aí, se a senhora puder, se a senhora lembrar, enfim, e tiver algum estojo por lá, se a senhora puder me enviar foto só para Tudo confirmar, bem, eu tá ok. agradeceria. Tudo bem. Me diga uma coisa, hoje a Fernanda não está conosco, não? A Fernanda esteve nos primeiros momentos, mas ela acabou saindo. Sei, alguma coisa. Então é assim, Andresa, Edna, Isabela, Luana, Luíse, Priscila e Vitória. Obrigada pela manhã, tá? Eu tenho um Obrigada, monte de coisa para professora. fazer. Obrigada, professora, pela aula. Foi muito produtiva. A senhora explica as coisas bem direitinho. Eu acho que eu falo muito, mas eu só sei dar aula assim, pessoal. Honestamente. Professora, Diga. Sim, sim, mas a sua fala, a gente vai é, criando, e a gente criando, vai vai ligando uma falando, coisa a vai ligando. outra, querendo ou não, por mais que a gente perca o link de vez em quando, eu perco o raciocínio de vez em quando isso acontece comigo, eu não posso negar, mas eu volto para o conteúdo. E tem a questão também de que a gente assiste a aula depois, né? Porque a E aula vou fica escrevendo. gravada. Pois é, vai escrevendo aqueles pontos Sim, mais importantes. O sim, artigo que eu peguei, que eu acho que está interessante, vocês podem baixar na internet. Eu vou mandar o título para vocês, tá? Aí tá. vocês podem baixar na internet. Talvez não precise imprimir, ele não vai cair na prova, mas eu acho que é um artigo interessante, não só para quem gosta da psicanálise, porque isso aí, essa explicação, ela compõe realmente, ela dá a importância necessária, tá? Porque, de repente, podem trabalhar no local com bebês e ele está também dentro de toda essa política de humanização. E tem que ser desde lá. E depois tem outro detalhe, só não vão deixar assim dar um baixo astral, porque se a gente começar a relacionar com o que está acontecendo hoje fora, com o que a gente está vendo nas ruas, e que grande parte do que a gente está vendo nas ruas tem muito a ver com essa falta de afeto, com esse abandono, né, que o mundo está, sei lá, trazendo nos dias de hoje, É. e que a gente precisa ter cuidado para não deixar a peteca cair. Olha, minha gente, em família, por mais que morra alguém da família, mas alguém tem que dar continuidade para esse aconchego familiar, para a reunião familiar. Alguém tem que dar continuidade. E geralmente não escolhem, não é feita uma votação para dizer, olha, Luana, ou Andresa, ou Priscila, vai ser tu. Não, isso não é falado, isso é percebido. Então a E gente outra, observa isso vem de um lugar muito maior do que a pessoa falar. muito, muito, muito. Eu vi isso na minha família, quando a minha mãe faleceu, ela faleceu dia 28 de março. A Semana Santa foi já abril, lá não sei onde, que tem anos que vai mais tarde, né? E ia chegar o domingo de Páscoa, e eu disse, não, nós sempre reunimos. E não vi nenhuma das minhas irmãs falar. Eu digo, então ficou subentendido, tem que partir de mim. E aí foi que eu disse, olha, minha mãe adorava almoçar conosco, então nós vamos almoçar juntos, né? Porque é assim, é a forma como eu entendo a morte. Eu não entendo a morte como morte, né? Eu entendo que continua, alguma coisa continua. Eu sou católica, pessoal, mas eu entendo assim. Se existe a vida eterna, então tem vida. Agora, da forma que eu entendo. E a gente fez o nosso almoço de Páscoa. Foi, se eu tivesse que falar dos terços, dos 7 dias da morte da minha avó, dos 6 dias, vocês iam rir, porque depois do terço a gente se divertia trazendo as lembranças das coisas da vovó. Entendeu? Então, é assim, eu entendo que
que são situações que a gente tem que estar muito atenta, porque podem ocorrer. Não é porque o nosso colega é caladão que ele não quer conversar, ele não gosta de ninguém, não. Algum motivo para ele ser caladão. Então, a gente vai e tenta, né? Eu mandei essa semana uma mensagem assim para os meus colegas. No dia do psicólogo, falei que ia ser dia 27, né? E que eu gostaria de sugestões. Ninguém se manifestou. Para falar que não foi ninguém, a Geise, como sempre, é que mais me ajuda, e o professor Pedro, o professor Francisco, que o professor Francisco também ficou, ele veio um dia que ele nem tinha hora, porque ele participou da mesa com o professor Manuel, e eles também já têm organizado a questão da inscrição e do envio dos certificados. Mas eu essa semana, aliás, sexta-feira, eu não estava muito paciente, por isso que eu disse para vocês que eu estou exercitando a paciência, a tolerância e, né, meu Deus do céu. E a linha. Aí eu mandei uma mensagem. Eu disse que eu só queria lembrar que nós somos 19 professores. Nós somos 19 professores, minha gente, no curso de psicologia. Então, que nem sempre eu podia dar conta, que eu estava muito cheia de muita obrigação, muita coisa para fazer, e que eu esperava a colaboração dos meus colegas. E disse mesmo para os 3 que ficassem à parte, porque tinha que vir os demais. Graças a Deus veio, então nós já temos alguma coisa planejada, é para a semana que vem, para a questão do Setembro Amarelo, eu já estou até me adiantando aqui, vocês depois vão receber, tá bom? Mas para vocês, o meu muito obrigada, sempre é um prazer enorme estar com vocês aqui, estar aqui com a Alexia bem ali. Foi um prazer. Obrigada, Luana, Luísa, Vitória, Bom Isabela, dia, professora. Priscila, Fernanda, que já precisou sair, com certeza. Um bom dia para vocês, uma boa aula. Bom dia, querida. professora. Bom dia. Eu estarei aí amanhã. Tá bom, queridos. Muito obrigada. Beijo. Tchau, Tchau. tchau. Beijo. Vou aqui parar a gravação, que isso eu sei direitinho fazer. Parar a gravação.